Então, com a palavra, professor Edmar. Boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a esse encontro. Eu quero, de modo muito especial, acolher cada um de vocês, alunos, alunas e também comunidade externa, que nessa noite de quarta-feira reservou um tempinho para vir aqui pensar sobre um tema tão grande, tão importante, que é o tema da existência humana. Hoje nós vamos tentar pensar um pouquinho a respeito dessa pergunta que me parece muito oportuna e fundamental. Quem somos nós hoje? Eu tenho dúvida que, eu não tenho dúvidas de que nessa noite nós estaremos aí muito bem assessorados e teremos certamente respostas que nos farão pensar muito a respeito desse tema. Eu quero saudar os nossos alunos do Unicuritiba, também os alunos de toda a rede Ânima, espalhados pelo Brasil. Estamos aqui com vários alunos de várias regiões do país. Saibam que é muito bom estar com vocês e ver tantos jovens, tantos adultos, tantas famílias reunidas para pensar um pouquinho a respeito da sua vida, da sua existência e do sentido de tudo isso. Para quem não me conhece, meu nome é Edmar Brígido, sou professor de filosofia do Unicuritiba, professor de ética, e nessa noite estarei aqui junto com vocês para ouvir uma convidada especial, que é a monja Cohen. Eu quero, antes de passar a palavra para ela, eu quero convidar vocês a se desconectarem um pouquinho do mundo exterior e se colocarem aqui nesse momento para que a gente possa vivenciar bem tudo que vai ser apresentado aqui. O nosso tempo é curto, temos aí 1 hora aproximadamente de evento, mas tenho certeza que será um tempo muito oportuno e muito produtivo. Eu quero então ler brevemente para vocês o currículo da monja Cohen, para que vocês possam minimamente saber um pouquinho da trajetória dela, por onde ela andou e o que ela tem pesquisado. Então, a monja Cohen Roche é missionária oficial da tradição Soto Shu do Zen Budismo e primaz fundadora da comunidade Zen Budista Zen do Brasil. Foi ordenada monja em 1983 e viveu 12 anos no Japão antes de retornar ao Brasil em 1995. Em 2001, fundou a comunidade Zen Budista em São Paulo. Ela orienta diversos grupos no Brasil. Participa de diversas atividades públicas, promovendo o princípio da não violência ativa e da cultura de paz. É constantemente convidada a dar palestras em empresas e em instituições de ensino pelo Brasil e atualmente apresenta o programa Momento Zen na Rádio Vibe Mundial e tem o podcast Despertar Zen. É autora de vários livros, eu vou citar alguns aqui apenas por conta do tempo, mas tem aí uma coleção de grandes obras publicadas, como, por exemplo, Viva Zen, Sempre Zen, Palavras do Dharma, A Sabedoria da Transformação, 108 Contos e Parábolas Orientais, O Monge e o Touro, O Sofrimento é Opcional, Zen para Distraídos, O Inferno Somos Nós, em coautoria com o professor Leandro Carnal, A Monja e o Professor, uma obra em coautoria com o professor Clóvis de Barros, Nem Anjos, Nem Demônios, com o professor Mário Sérgio Cortella, Aprenda a Viver o Agora, olha que importante, hein? Aprenda a Viver o Agora, O que Aprendi com o Silêncio, Zen, Pensamentos da Monja Cohen, nas palavras de Leandro Giocan Saraiva, e por aí vai. Os últimos livros que ela lançou foram O Bom Contágio, A Redescoberta da Existência, que é uma obra fantástica, em coautoria com o monge Anselmo Green, e Despertar Inspirado, com o professor Clóvis de Barros. E tem também o Tempo de Cura. Se você quer mais informações sobre a monja Cohen e a sua
atividade missionária e intelectual, você pode acessar o site www.zendobrasil.org.br. Feito, então, as apresentações, eu quero agradecer muito a presença da monja Coen nesse evento e dizer que estamos muito felizes e honrados em tê-la conosco e queremos ouvir o que a senhora tem para nos trazer nessa noite a respeito dessa questão da existência humana, do sentido da vida, a respeito dessa questão que vai direcionar esse bate-papo. Quem somos nós hoje? Monja Coen, sinta-se em casa, muito obrigado mais uma vez, e a palavra é sua. Muito obrigada, professor Edmar. É uma alegria estar aqui e pensar que nós temos que pensar em quem somos nós. E talvez essa seja a pergunta essencial para cada ser humano. Eu acho que há momentos na vida, eu acho que mais ou menos na pré-adolescência, adolescência, essas perguntas vêm com muita força, e alguns de nós colocamos embaixo do tapete. Ah, não vou pensar nisso agora, vamos sair, vamos passear. Mas a pergunta continua lá. E ela vai continuar até que a gente procure pelas respostas. E não existe uma única resposta. Eu acho que tem vários caminhos e vários propósitos e várias maneiras de ser no mundo. A minha tradição, que é o Zen budismo, é uma das ordens religiosas dentro do budismo, e Zen significa meditar, é a ordem da meditação, onde a prática principal é o silêncio e a meditação. O fundador da minha ordem é do século XIII, no Japão, chamava mestre Eihei Dogen. E ele tem um texto muito bonito, um parágrafo desse texto, ele diz o seguinte: estudar o caminho de Buda, Buda significa aquele que desperta, o ser humano que acordou, que despertou, né? que é capaz de ver a realidade, que é capaz de entender quem sou eu. Né? Então, estudar o caminho de Buda, do despertar, é estudar a si mesmo. Mas estudar a si mesmo é esquecer-se de si mesmo. Ou seja, esquecer do nosso eu menor. Ele é importante, que o Freud vai chamar de ego, né? Ele é muito importante, mas ele não é o chefe do pedaço, não é ele que manda em todo mundo, não. Ele tem o seu papel e a sua função. Então, estudar o caminho de Buda, o caminho do despertar, é estudar o eu, mas é o eu grandão, né? É o eu que transcende, é o eu que é o todo manifesto. Se a gente fosse falar de filosofia, se ia chamar de Zoé, né? Tem Zoé e Bis, aprendi com o professor Clóvis recentemente. Então, Zoé é o todo. E dentro desse todo, é a vida, mas a vida como um todo, né? E bio seria a vida de cada um de nós, que tem começo, meio e fim. Então, estudar o caminho de Buda do despertar é estudar o que seria Zoé, esse todo. Estudar o todo é esquecer-se do bios, quer dizer, o nosso bios, o nosso ego, a nossa vida individual, ela deixa de ser o mais importante. Veja que interessante. E estudar o bios é ser iluminado por tudo que existe. Então, não tem um eu que avança em direção à iluminação, mas todas as coisas, quando a procura começa, e quando nos fazemos essa pergunta, quem sou eu? Por que nasci aqui agora? Qual o sentido da existência, ou quais sentidos eu posso dar à minha existência? Essas perguntas são essenciais, porque elas nos levam à procura. E como dizia um bispo católico argentino, ele dizia assim: a procura é o encontro, e o encontro é a procura. Essa frase eu conheci há muitos anos atrás, eu tenho repetido incessantemente, e não faz muito tempo alguém me disse que talvez esse bispo argentino fosse quem é hoje o Papa Francisco. Eu não sei, não posso garantir isto, mas a frase é maravilhosa, né? A procura é o encontro, e o encontro é a procura, porque não tem fim. Não tem dizer, já sei quem eu sou, eu já sei como é tudo, eu encontrei todas as respostas. A gente diz, quando falta alguma coisa, é porque você está no caminho certo. Se você achar que já completou, que já entendeu tudo, é porque está faltando. É interessante pensar isso, né? E como você falou, professor, eu fiz o livro com Anselm Grün, né? Eu não sei falar alemão, é diferente, né? Eu lembro que ele escreveu o livro em alemão, e eu tive uma live com ele, e tinha uma pessoa que traduzia, né?
E eu sempre chamava ele de Anselmo, né? Anselmo Grum. E o S vira um Z, né? Fica Anselmo Grum, né? O U tem a trema em cima, fica meio um I, né? É diferente. Mas eu vou ler um trecho aqui, porque eu gostei muito, e tem a ver com isso que nós estamos falando. O livro chama-se A Redescoberta da Existência. É da editora Voz, acabou de ser lançado, e ele diz assim: o caminho para o si mesmo verdadeiro, para o eu verdadeiro, que é a nossa procura, quem sou eu, né? Ele diz assim: uma imagem que a Bíblia gosta de usar para o si mesmo verdadeiro é a imagem do tesouro. Não devemos acumular tesouros na terra, mas no céu. Não se trata de adquirir riquezas externas, mas de descobrir a riqueza interior da alma. Jesus diz no Sermão da Montanha: não ajunteis riquezas na terra, onde a traça e a ferrugem as corroem, e os ladrões assaltam e roubam. Ajuntai riquezas no céu, onde nem traça, nem ferrugem as corroem, onde os ladrões não arrombam, nem roubam. Pois onde estiver vosso tesouro, aí também estará o coração. Talvez para muitos de vocês que são cristãos, esse texto seja comum. Eu nasci numa família cristã, católica, mas eu nunca estudei nem o Sermão da Montanha, nunca li, eu nunca me envolvi com o cristianismo. Então, quando ele me traz esse caminho para o si verdadeiro, que é o eu verdadeiro, que é a mesma procura do Zen budismo, né? Qual é a essência do ser? Quem sou eu? Eu tenho uma porção de máscaras que eu fui colocando, não só por causa da pandemia agora, né? As pessoas têm máscaras que elas escolhem até e que revelam um pouco da sua psique, da sua alma, do seu espírito, né? Tem umas que põem caveirinhas, outros põem coisinhas infantis, outros põem máscaras muito sérias, times de futebol, quer dizer, cada uma é um pertencimento, né? E a ideia do Zen é uma das coisas que às vezes a gente fala para um praticante, assim, você tem que morrer no Zafu. Zafu é uma almofadinha de meditação. Morrer no Zafu é todas as ideias e conceitos que você tem sobre você, deixa-las de lado, para você encontrar a essência do ser. Porque quando eu ficar pensando, eu sou isto, eu sou aquilo, né? Eu ainda estou preso numa trama muito superficial, que seria o que ele chama as riquezas terrenas. Não é? Quanto dinheiro eu tenho no banco, quantos cursos eu fiz, tudo isso são as riquezas terrenas, elas são importantes, mas elas são daqui. Se assim, nós temos que encontrar esse tesouro do céu, o tesouro da transcendência, na imanência, o tesouro que nos leva ao coração, que nós vamos dizer aquilo que é o essencial, né? Que está bem no centro do nosso corpo, do nosso peito, né? Que seria a essência do ser. Então, quem sou eu? Que coração é este? Que essência é esta? O que é um ser humano? Não só a minha história pessoal, porque às vezes as pessoas confundem isso, né? Que perguntar quem sou eu, vai dizer, bom, eu sou filho de fulano e cicrano, eu estudei em tal lugar, eu fiz tal coisas, e eu tenho um carro, eu tenho uma moto, eu ando de ônibus, eu fiz voto de pobreza. Tudo isto está certo, é. E é este eu menor, que a gente chama, que vai, ou essa mente discriminatória, que a gente chama mente chita, ela que vai nos levar à mente Bodai. A mente Bodai é a mente da sabedoria, a mente do despertar. E a mente da sabedoria é aquela que quer fazer o bem a todos os seres, que quer que o maior número de seres possam despertar, que é o seu papel como professor. Porque o professor faz o quê? Aponta caminhos para que os praticantes, os alunos, os discípulos despertem. Não precisa ser uma cópia do professor, mas veja como é gostoso filosofar, como é delicioso fazer a cabecinha, ficar pensando e duvidando até, será que eu penso certo? E aí a gente vai procurar autores, vai procurar referências, falar, pô, esse cara pensou que nem eu, né? Tá legal, esse eu estou no caminho, tá? É por aqui, né? E a gente sentir prazer em usar esse computador aqui de última geração, que a gente às vezes só usa para somar e subtrair, quando ele tem uma capacidade incrível, e isso dá alegria na vida, dá contentamento na existência. E não é falar assim, fiquei cheio de dúvidas, que bom, tenha muitas dúvidas. Eu não vim aqui dar respostas, não. Eu queria provocar dúvidas em todo mundo. Quem sou eu? Que você possa se perguntar. E só para terminar essa minha introdução, tinha um professor
coreano, do budismo coreano em Los Angeles, onde eu comecei minhas práticas no budismo japonês. E o professor coreano era muito amigo do meu professor japonês. E uma vez eu fui assistir uma palestra dele, e ele tinha um pequeno cajado, não era muito grande, ele sentava no chão, e conforme ele fazia uma pergunta, ele batia com aquele cajado com bastante força no chão. E tinha um grupo de pessoas da sua frente, e ele vira-se para uma pessoa e diz: quem é você? Pá! E a pessoa diz assim: eu sou fulano. Não perguntei seu nome, perguntei quem é você. Pá! Ah, eu sou estudante, eu não perguntei o que você faz, eu perguntei quem é você. Pá! E assim ele exaurindo todas as respostas que a pessoa pudesse dar. E até que a pessoa chegava e dizia, não sei. Quando a pessoa ainda falava, eu não sei. Dizia assim, tira esse eu e você chega lá. Quando chegar a essa conclusão, não sei, porque nós somos uma multiplicidade de facetas. Quando a gente percebe isso, a gente sai da ideia deste eu sou assim, e essa é a minha ideia, eu penso assim, não posso largar isso de jeito nenhum, e posso matar ou morrer por isso. Que é uma coisa que eu acho na minha vida muito importante, é uma lição de meu pai, quando eu era muito jovem, eu era jornalista, nós tínhamos um governo militar, tinha pessoas que estavam indo para a clandestinidade, e meu pai me dizia assim, seja como Galileu Galilei. Se disserem para você assinar que a Terra não gira, você assina. Só quando acaba de assinar, você diz, mas que gira, gira. Ou seja, não há nada no mundo pelo qual matar ou morrer. Né? Galileu Galilei assinou lá que a Terra não girava e ela continua girando e nós o respeitamos até hoje. Mas ele não foi morto por isso e nem quis matar ninguém por isso. Então, as ideias verdadeiras, os pensamentos verdadeiros, não tem que fazer braço de ferro com ninguém para dizer eu ganho, eu sou mais, eu tenho mais. Por isso que a gente fala por esse euzinho menor, que o Freud vai chamar de ego, a gente colocar ele meio de lado e dizer, você é importante para mim, porque sem você eu não como, eu não durmo, eu não trabalho, eu não estudo, você é muito importante, mas não é só você. E ele é um guardião, ele é um dos guardiões da nossa mente. Se nós queremos entrar em profundidade na essência de nós mesmos, nós vamos ter que passar por certas barreiras. E as barreiras são como nossos pais nos questionando, você quer mesmo isto? Essa é realmente a profissão que você escolheu? Você sabe o que vai ser a sua vida se você adentrar esse caminho? Então, nós temos dentro de nós também alguns protetores, porque se a gente vai entrar nas áreas mais íntimas nossas, nós não podemos entrar descuidadosamente, porque de descuidos, nós já sabemos, temos até a pandemia aqui conosco agora, né? Os descuidos do ser humano podem causar grandes problemas, grandes distúrbios. E para que isto não ocorra, nós temos os nossos protetores internos. E por isso essa caminhada, ela não pode ser feita estabalhanadamente, de qualquer jeito, arrebentando tudo. Eu vou saber quem eu sou, vou arrebentar tudo. Não, não é assim. É com muito cuidado, com muito respeito, com muita dignidade. Mas é preciso perguntar, quem sou eu? Quem somos nós? Agora, nesta era. Por que nasci nesta era? Por que não nasci há 100 anos atrás ou 100 anos depois? Por que estou vivendo aqui agora? E o que eu faço com isto? Com essa vida, com esse presente que ganhei de um ser humano? Aliás, no budismo a gente fala, né? Podia ter nascido barata, boi, mesa, mas você nasceu um ser humano. Quando aprecia isto, tenha dignidade com essa vida, né? O que você, como ser humano, pode fazer? Como que você pensa? Como que você vê a realidade? E como que você, através da sua fala, pensamento e atitudes, você pode mudar a realidade? Então, quem somos nós? O que é a existência? Muito bom, professor. Monja Cohen, veja que a questão hoje ela é tão urgente, né? Mas ela é tão antiga, né? O Sócrates, a primeira lição da filosofia ocidental, né? Aqui a gente está num encontro bonito entre a filosofia ocidental, que é aquela que eu estudei, e a filosofia oriental, né, de matriz budista, que é aquela que você estudou. Então, a primeira lição da filosofia ocidental é justamente essa: conhece-te a ti mesmo, né? Quem sou eu? Porque às vezes eu quero conhecer o mundo, eu quero
conquistar o mundo todo, eu quero ser um grande profissional, eu digo isso para os alunos do direito, da psicologia, quer ser um grande advogado, um grande engenheiro, um grande psicólogo, mas cadê a preocupação em ser um grande humano, um grande ser humano? Então, quem sou eu? Conhece-te a ti mesmo para que você possa responder essa questão. E se conhecendo, aí você tem condições de descobrir, de fato, quem você é. Fazendo a maior experiência que você pode fazer na vida, que é o conhecimento da sua própria alma. A senhora falou de uma parte, de uma falta, né? Sentimos uma falta, e quando achar que nada mais falta, alguma coisa está errada, né? Porque daí já concluiu o caminho. Essa falta que o Sócrates, o Platão também já falavam, nós sentimos uma falta, e é justamente a falta de se encontrar consigo mesmo. A gente se encontra com tantas coisas no mundo, mas talvez o encontro mais importante consigo mesmo, a senhora falou também do Anselmo Green, que fala lá o si mesmo verdadeiro, esse encontro com o si mesmo verdadeiro. Esse talvez seja o maior desafio. E como hoje, em pleno século XXI, em pleno contexto de uma pandemia, na era da revolução tecnológica, onde tudo é mediado pela tecnologia, como esse nosso encontro aqui, como que as pessoas podem se encontrar consigo mesmas? Como que elas podem descobrir o si mesmo, esse si mesmo verdadeiro? Será que o Zen Budismo nos aponta um caminho possível para seguir e ter esse encontro consigo mesmo? Será que esse caminho, cada qual vai ter que descobrir por si mesmo? Não existe uma receita pronta? Como que nós podemos fazer? Bom, a receita pronta realmente não existe, né? A gente tem que procurar. E essa procura dentro do Zen Budismo é feita através de uma prática que se chama Zazen. Za significa sentar e Zen é meditar. Nós nem usamos muito a palavra meditar porque é um verbo transitivo. E o Zen, ele não tem um objeto de estudo. Na verdade, é o sujeito e o objeto que tem que se autoconhecer, como a gente fala, né? Esse autoconhecimento, às vezes eu faço uma analogia que é como usar um computador. A primeira vez que eu peguei no mouse, ele voava pela tela inteira e não ia para lugar nenhum. E eu nem sabia os programas que tinham no computador. E a minha neta veio segurar na minha mão e me ensinar a usar o mouse e poder abrir os programas que eu queria. E a mesma coisa, de novo eu repito, nossa mente é como se fosse esse computador extraordinário. Mas se eu não sei usar o mouse, se eu não sei nem procurar, nem sei que programas tem aqui dentro, e nem sei usar o mouse de forma que ele vá no programa que eu quero abrir e dá a minha clicadinha para que ele abra, eu não vou conhecer, e eu vou fazer bobagens, porque eu vou abrir canais errados. A minha superiora no mosteiro, naquela época, não tínhamos computadores, e ela nos comparava com pessoas que querem assistir televisão, e ela dizia assim, é você que escolhe o canal. E tem vários canais à sua disposição, mas tem um canal chamado Buda. Mas você tem que mudar o canal. Mas para que você veja a televisão, primeiro, você tem que levantar as antenas. Ou seja, eu tenho que querer procurar. Porque quem não quer procurar, não adianta você entregar isso na frente, porque a pessoa não pega, ela não reconhece, ela não saboreia. Então, primeiro nós temos que levantar as anteninhas, que ela dizia, essa é a arte dos grandes professores, né? Provocar os alunos, levanta a anteninha. Tem coisas que você pode descobrir e que são extraordinárias, e que nos dá um maravilhamento com a existência, um prazer na existência, que é incrível. Por isso que ele vai chamar de tesouro, que é o maior tesouro que a gente pode encontrar, né? Porque os outros tesouros podem ser levados embora, mas o tesouro deste encontrar-se consigo mesmo, encontrar a essência do seu próprio ser. O mestre Dogen, ele muito jovem, os pais morreram muito jovem, ele era um menino superdotado, que aprendeu a ler os livros clássicos muito cedo, e quando a mãe dele morre, ela diz a ele para ser monge, e ele acaba indo ser monge com o tio. E ele fica nesse mosteiro por algum tempo, e nesse mosteiro dizem o seguinte, que tudo que existe é a natureza Buda manifesta, a natureza desperta. Nós não usamos a palavra Deus no budismo, por exemplo, né? Então, tudo que existe é esse sagrado manifesto.
E ele se questiona, mas por que a gente precisa acordar às 3 da manhã para fazer meditação, se tudo é o sagrado? Por que eu tenho que ficar copiando textos, se tudo é o sagrado manifesto? Eu não preciso fazer nada, então, né? Porque se ele está manifesto em toda parte. E quando ele fazia essas perguntas, ele era muito jovem, tinha 15, 16 anos. E os professores dizem para ele, fique quieto, se você terminar seu curso aqui, você vai ter um cargo importante no governo, imagine, né? Ele era filho de aristocratas que abandonou a vida palaciana para ser monge. Então, a última coisa que ele queria era voltar para um palácio, para o governo, né? E aí ele sai, com 18 anos, ele sai desse mosteiro à procura. E ele acaba indo para a China, e na China ele tem a sua experiência mística fazendo zazen, sentado em meditação. E um dia ele está sentado em meditação e o monge ao lado dele adormece. E o professor entra na sala, vê o monge dormindo, tira o chinelo e dá uma chinelada no monge. Pá! E diz, zazen é abandonar corpo-mente. Como que você pode estar dormindo? Esse monge, nós não sabemos o que aconteceu com ele, mas o nosso jovem aqui, ele despertou com essa frase. Ele está com 24 anos agora, ele está 10 anos praticando, desde os 14 anos que ele entrou no mosteiro, estudou todos os textos clássicos, mas não conseguia sair do lugar, porque às vezes a gente fica travado em algum lugar, né? Achando que precisava... Mas aquela frase é abandonar corpo e mente. Não se preocupe mais com o seu corpo, nem com o seu processo mental, mas entregue-se, jogue-se, atire-se. Isso é você. Não tem uma expectativa de um eu, porque a gente fica achando, né? Ah, eu vou descobrir que eu sou uma pessoa melhor que as outras. E agora, e aqueles que gostam de falar de vidas anteriores também adoram, né? Porque eu, numa vida anterior, eu fui um rei, eu fui isso, eu fui aquilo. Eu falei, gente, a gente já foi tudo. O nosso DNA está rodando por esse planeta há tanto tempo e se misturou com tantos DNAs. A gente é uma mistura de tantos povos, de tantas maneiras de ser no mundo. Mas quem é você agora? E ele vai voltar para o Japão e ele vai escrever um trabalho que chama Práticas para Todos, que essas práticas são disponíveis a todos os seres, né? E ele vai ensinar as pessoas a fazer meditação. Senta, endireita a coluna vertebral, ombros para trás e para baixo, mantenha o alinhamento do seu corpo, mantenha o alinhamento das orelhas com os ombros, o nariz com o umbigo, e começa a respirar conscientemente. A inspiração passiva. A caixa torácica se expande, o ar entra. Antes de começar o processo meditativo, a gente faz um exercício de soltar pela boca. De novo, inspira. Solta. E depois silencia. E percebe que existe um eixo. Em cada um de nós tem um eixo de equilíbrio que é facilmente acessado através da respiração consciente. E aí percebe o que está acontecendo. Primeiro a gente percebe o corpo, dói, incomoda, queria sair, até o momento que você deixa e fala, eu resolvi ficar sentada, eu vou ficar. E não vou sair enquanto não encontrar resposta. E aí você começa a ter a mente maravilhosa que vai pular de galho em galho. A gente fala que nem um macaquinho, né? Vem de um pensamento para outro pensamento, quero isso, quero aquilo, gosto, não gosto. E as tentações, que é chamadas as tentações da sensualidade, de ter prazeres físicos, né? De comida, de bebida, de sexo, enfim, tudo aquilo que é prazeroso ao corpo humano. Mas por que vai fazer meditação, cara? Vai lá, vai namorar, vai comer, vai para a festa, né? E aí ele se mantém firme. Essa é a história de Buda, que é a mesma história do nosso jovem monge no século XIII. Então, tem todas as provocações do mundo, vêm, e a pessoa diz, não, nesse momento não. Não significa que eu não vou namorar, que eu não vou casar, não. Não é isso, mas neste momento eu estou fazendo um outro processo. Eu não estou nem pensando. Porque ele diz, existe o pensar, o não pensar, ir além do pensar e não pensar. Que tem a ver muito com essa frase, abandonar corpo e mente. Quando ele tem essa experiência mística, ele corre para os aposentos do abade, depois disso, e diz a ele, mestre, corpo e mente abandonados. E o mestre diz, verdade. E ele ainda diz, não me aprove com tanta facilidade. E o professor disse, não é com facilidade,
você volte ao seu país e ensine isto lá. E esta é a mudança que ele tem, a mudança de olhar. Ele praticava, ele estudava. Então, não é que acontece de repente se você não fizer nada. Ele teve uma bagagem intelectual muito grande, mas ele estava só na intelectualidade. Ele não tinha tido a experiência física desse contato com si mesmo, com o seu eu verdadeiro, com o sagrado que habita em nós e que habita em todas as partes, e que não está separado do nosso corpo, da nossa mente. Então, no momento em que ele realmente se entrega, quando o professor diz não é para dormir, porque dormir é fugir daquilo que você é, e o que você é mais do que o corpo e mais do que a mente, sendo corpo e mente, ele tem o seu despertar. E ele vai levar isso para o Japão. E aí ele começa uma ordem japonesa, onde o primeiro trabalho dele é isso. E dizer que nós temos... Eu gostei do texto da Anselm Grun, porque ele também usa a mesma analogia do tesouro. Diz assim, o zazen leva você para a sua casa do tesouro. Você entra na casa do tesouro, onde você se satisfaz a seu contento e nunca desaparece. Não tem eu gastei o tesouro, não tem mais tesouro, não. Não tem fim. É como se entrasse nesse lugar sagrado, onde tudo está à sua disposição. Ou seja, é o conhecer a si mesmo. E conhecer quantas possibilidades existem em nós. Mas nós temos que dar um rumo a isso, né? Nós temos que dar um rumo à nossa vida. Temos que dar uma direção a essas inúmeras possibilidades. E às vezes a pessoa muito jovem, ela entra numa faculdade e fala assim, mas eu gosto mais da outra. Aí eu faço outra, não, também não gosto dela, agora eu quero fazer aquela outra, né? E acaba não se aprofundando. Acaba só conhecendo a superficialidade. Eu digo que o caminho de conhecer a si mesmo é como se você fosse escalar uma montanha. Agora tem um grupo de brasileiros tentando chegar no cume do Everest, né? Tem uma mulher brasileira negra, é a primeira que está tentando isso. Ela até coletou latinhas lá no Rio de Janeiro e ela está lá. Me pediram para rezar por eles, por isso que eu sei, né? E essa subida para o cume do Everest, você tem que escolher um dos caminhos, tem vários caminhos. Uns que têm mais avalanches, outros que são mais fáceis. Escolheram esse caminho, um grupo grande de pessoas, e eles não vão direto lá para o cume. Eles sobem e depois descem um pouquinho. Porque o corpo, a respiração, o oxigênio no sangue tem que ir se preparando. E é a mesma coisa. O processo do autoconhecimento não é uma corrida, vou lá. Você pode até chegar lá, mas você nem percebeu o caminho. Então, tem uma trajetória a ser percorrida. E essa trajetória, você caminha, entende alguma coisa, aí você para um pouco e deixa que isso sedimente em você, que você compreenda, que vai se tornando alguma coisa sua. E aí, dali, você caminha mais um pouco. Então, você dá mais alguns passos, sobe mais alguns metros. E quando eles estão a última escalada para chegar no cume da montanha, que vai ser agora dia 19 de maio, antes disso, eles vão até a aldeia, eles vão até o mais baixo da montanha, porque precisa ter mais oxigênio no sangue para poder dar essa puxada final. Mas já prepararam o organismo para isto. A nossa mente também, ela precisa ser preparada. Não tem essa história que, de repente, acontece, algumas pessoas têm clarões, assim, mas o que vai fazer com isso depois? Uma vez um jovem chegou para mim e disse isto, monja, eu tive uma experiência iluminada. Eu falei, e o que modificou na sua vida? Como você vive agora? Há mais harmonia na sua casa? O que você faz? O que você faz com isto? Porque às vezes nós queremos só sentir uma experiência rara, né? Uma coisa que é gostosa, extraordinária, eu sou legal, eu estou desperto, eu consegui. Mas e daí? O verdadeiro ser que desperta é uma pessoa comum. Ela não vai ter uma luzinha saindo da testa, não sai raio de luz para os lados, não anda em cima da água, não, ela é uma pessoa comum. Só que o seu olhar mudou, o seu olhar para a realidade mudou. E a gente diz que é como as carpas, elas vão contra a correnteza, né, para a desova. E a gente diz que quando o peixe vai contra a correnteza, ele vira um dragão. Mas quem olha vê um peixe comum. Mas só um outro dragão reconhece o dragão, porque a aparência é de uma pessoa comum.
Então, quando nós temos a ideia de que eu vou ter uma experiência iluminada, eu vou ter um despertar, eu vou conhecer o meu eu verdadeiro, né? E parece que é uma coisa tão extraordinária, ela é. E por ser extraordinária, é a coisa mais simples, é a coisa mais íntima sua, é entrar na sua própria intimidade. Como eu falei, tirar as máscaras, né? Eu sou isto, eu sou aquilo, para ver, mas o que é a essência do meu ser? Que não é nem meu nome, nem minha profissão. Qual é a essência do meu ser? Nem o meu gênero, nem as minhas opções sexuais. Qual é a essência do meu ser? E é isso que a gente procura. Eu acho que a filosofia trabalha com isso, né? O Zen budismo exige isso. E por isso que a gente diz, tem que morrer no zafu, na almofada de zazen. Para todas as ideias que você tem sobre você mesmo, o que deveria ser esse eu. Mas claro que teve um trabalho de aprendizado muito grande. E a gente fala que o aprendizado, os grandes mestres, os grandes sutras, que a gente fala são os ensinamentos de Buda e dos professores da linhagem e professoras, são como um dedo que aponta a lua. O dedo, ele nos aponta alguma coisa, mas eu tenho que ver o que ele está apontando. E não dizer que o dedo é lindo. O dedo é bom porque ele me apontou um caminho e me fez ver. Então, neste momento, esses mestres todos são muito importantes porque nos levam à procura, nos levam a ver. Mas o importante é que você veja por você e não apenas decorar as palavras. Aliás, decorar é bom também, porque decorar é pôr no coração, é pôr dentro de você. E se naquela hora você ainda não está entendendo, aquelas palavras estão lá. De novo, é como sedimentando, é como para subir na montanha, para subir no pico do Everest. Você pega essas palavras, deixa lá dentro, está lá no coração, está decoradinho, você nem sabe direito o que significa, né? Mas você vai subindo, subindo, e de repente elas vão fazer sentido. Esse é o momento do despertar. Que todos os ensinamentos, tudo que você ouviu, que não fazia muito sentido, de repente fala, nossa, é isso. Eu sou este ser, que não é uma coisa fixa e permanente, mas que ao mesmo tempo está aqui, presente, nesse momento, vivendo nesta era. E o que posso fazer? Você comentou de um livro que eu escrevi junto com um outro praticante, que é um desenhista, um artista plástico, chama O Monge e o Touro. Essa é uma história também eu não lembro de que era, é do século X ou XI, e de um chinês, mostrando qual é o caminho da espiritualidade, desse despertar, de reconhecer a existência. Diz que é como uma pessoa que, de repente, visse umas pegadas. Está andando, tem umas pegadas no chão. E ele vai atrás dessas pegadas. O que será isto? E começa a ver primeiro o rabo de um touro. Depois ele vê o touro inteiro. Depois tem um momento que ele quer laçar o touro. Então tem uma certa dificuldade, mas ele laça o touro. Aí ele monta o touro. Aí ele sai tocando flauta no touro, em cima do touro. E o touro leva ele para sua casa. Ele fica dentro da casa e o touro fica do lado de fora. A cena seguinte desta é que não há nem touro nem casa. Tudo que existe é um grande círculo, que seria essa compreensão que a procura do eu verdadeiro é a procura do touro. O touro não é o inimigo, não é o animal em mim, não. Ele me leva até a mim mesmo. E eu, na casa, o lar, é um lugar tranquilo, que você está bem, que você não corre riscos, em princípio seria isso, né? Então você está em casa, você está à vontade. Só que ele não fica lá. E ele sai e ele vai à praça. E ele vai à praça, está disponível para ajudar e fazer o que é necessário para o bem de todos os seres. E nisso chega um discípulo. A história é muito bonita, porque ela é circular, né? A procura do caminho, tem pegadas, eu descubro uma coisa, descubro outra, e até que eu descubro que eu sempre estive em casa, eu sempre estive comigo mesmo, mas eu precisei fazer essa viagem, porque senão eu não iria entender. É por aí. Veja, Monja Coen, eu acho que tanto a tradição ocidental quanto a tradição oriental, elas têm muito
a contribuir com esse processo de autoconhecimento. E a leitura que eu faço, e aí eu gostaria que depois a senhora me dissesse se concorda ou não, mas eu entendo que todas as filosofias, sejam elas de matriz oriental, seja de matriz ocidental, seja a filosofia grega, a filosofia budista, a filosofia moderna, não importa. Toda filosofia, ela tem como objetivo, de algum modo, salvar o homem do medo. Por que a filosofia ela quer salvar o homem do medo? Justamente porque o medo é a falta do conhecimento. A ignorância, o desconhecimento gera insegurança e gera medo. Então, aquele mito belíssimo do Platão, né, sair da caverna, ou na tradição budista, a iluminação de Buda, é justamente essa experiência de sair da caverna, de conhecer a verdade e de se libertar das ilusões, das aparências que são criadas pela nossa própria mente. Eu comungo, então, dessa perspectiva, que a filosofia é uma experiência de libertação, porque ela nos convida a sair da caverna, ou seja, ela nos convida a superar os medos, as ilusões que geram insegurança e ter um encontro consigo mesmo e com a verdade. Isso gera como consequência aquilo que é o maior desejo do ser humano, que é uma vida boa, uma vida feliz. Eu gosto muito do Aristóteles, do Epicuro, filósofos gregos antigos, que falam muito sobre a importância de se conhecer para ter uma vida boa. Porque as pessoas querem viver bem, buscam uma vida feliz, com sentido, mas às vezes acabam negligenciando essa lição primária, dar conta de si mesmo, se conhecer. Então, o que é uma vida boa, né? Senão justamente uma vida sem medo. Né? É claro que uma vida sem medo totalmente é impossível, mas eu já, inclusive, via a senhora falando sobre a importância de alguns medos, né? Mas há aqueles medos que nos prendem, que nos aprisionam, que não trazem, não acrescentam nada. Então, uma vida boa seria uma vida livre, né? Uma vida serena. Aquilo que o Epicuro chamava de ataraxia, atingir a ataraxia, que é a tranquilidade da alma, que só é possível quando você consegue meditar, ou, como os gregos preferem chamar, contemplar. Um exercício de contemplação, de uso da razão, para identificar esses meus pensamentos, quais deles fazem sentido, quais não fazem. Muito daquilo que tira a nossa paz interior, muitas vezes tem uma origem ilusória, é uma fantasia. E como que o budismo, a tradição oriental pode nos ajudar a ter uma vida boa, a separar aquilo que é ilusão daquilo que é real, a conter esse fluxo mental que muitas vezes tira a nossa paz, nos impede de viver bem consigo mesmo, com o outro, com o divino, com o meio. Temos um caminho para isso, Monja Cohen? Tem vários caminhos. É interessante você fala do não medo, porque a gente diz assim, que o maior presente que você dá para alguém é o não medo. E o não medo é o resultado da sabedoria, da compreensão clara da realidade, de ver o real, não o imaginário. Mas o imaginário também faz parte do real. Quando eu imagino alguma coisa, ela é real para mim, que estou imaginando. Mas eu tenho que perceber isto. A diferença toda está nisso, eu perceber os movimentos da mente. Então, eu não tenho nada para jogar fora, mas para reconhecer. E reconhecer, às vezes, até as minhas delusões. Eu acho bem interessante a palavra delusão, porque a ilusão de um mágico, por exemplo, a delusão é acreditar no falso, acreditar na fake news, acreditar nos pensamentos que estão confusos, né? Como se eles fossem reais e verdadeiros. O que nós fazemos, a minha ordem, que é o Zen Budismo, a prática, como eu falei, é da meditação e do silêncio, e é de fazer retiros longos. Então, o meditar todos os dias é o início de uma preparação para você fazer um mergulho mais profundo, de fazer um retiro. Primeiro a gente faz de um fim de semana, depois você faz de 7 dias, mas são 7 dias de silêncio. E não é lendo nada, é lendo a você e observando a sua própria mente e os movimentos dela.
E você tem a verdade em você, ela não está fora de você. O que todos esses grandes filósofos perceberam foi olhando para eles mesmos. Claro, eles tinham os mestres deles, seguiam aquelas instruções, mas eles tiveram que encontrar essa verdade em si. E ela não é uma coisa que está flutuando no ar, ela está em toda parte. Mas se o meu olhar, se eu não estiver preparado para vê-la, eu não vou ver. Então, conhecer a si mesmo é esse estudo dessa prática de você perceber. A gente usa tem várias escolas budistas, tem várias filosofias, escolas filosóficas budistas que foram sendo criadas porque estavam interpretando aquilo que Buda falou. E existe a prática da meditação, que é esse mergulho do eu no próprio eu, que você vai mergulhar e tem momentos que parece que, nossa, tem momentos em práticas meditativas, em retiros muito intensos, que parece que tem 10.000 pessoas falando aqui dentro, e a gente fala, senta e respira, deixa tudo correr, porque tudo isto faz parte, não tem nada para jogar fora, apenas senta e respira. E por si mesmo a mente chega lá. É uma coisa extraordinária. Uma vez na televisão eu vi um jovem monge tibetano dando essa analogia, acho que no Fantástico, uma coisa assim. Levava um copo com água e ele jogava um pouco de açúcar, sal, areia, seja o que for. Então, diz que esse é o nosso dia a dia, que a nossa mente está conturbada, né? Ela tem os pensamentos verdadeiros e não tem clareza, porque aquela deixa a água turva. Mas se você deixar a água, o copo quieto algum tempo, a areia, o açúcar, o sal, seja o que for, vai ficar no fundo e a água vai ficar translúcida novamente. Então, se eu estimulo muito a minha mente falando bobagens, fazendo brincadeiras desnecessárias, querendo me distrair o tempo todo, eu não vou acessar as profundezas da mente. Ela vai ficar como uma água turva. Eu não vou ver com clareza a realidade. E daí surgem meus medos. A Buda contava a história de uma pessoa que estava dormindo no meio da mata, num casebrezinho, e ficou a noite toda morrendo de medo, achando que tinha uma cobra no quarto, e nem se mexia na cama, morrendo de medo. Quando amanheceu, era um galho de árvore. Então, o que diz é isso, você tem que ser capaz de ver a realidade como ela é. E no outro momento ele diz assim, quem é que dorme com uma cobra venenosa no seu quarto? E ele vai chamar da cobra venenosa não ter uma vida ética, não seguir valores e preceitos. Então, você viver uma vida desregrada, dizendo eu falo o que eu quero, quando eu quero, isso daí é viver, é querer dormir com uma cobra venenosa, você vai ser picado. Você vai desaparecer, porque são os venenos que nos tiram da possibilidade de acessar a verdade e de ver a realidade como ela é. Então, para nós, isso é muito importante, sim. E tem vários sutras, vários ensinamentos de Buda. Um deles chama o Sutra da Sabedoria Perfeita, ou da essência da sabedoria completa, em que fala que tem um ser da compaixão pura, que chamava Avalokitesvara, ou Kannon Bodhisattva, que quando pratica o quê? Prajna Paramita, pratica o quê? A sabedoria que nos leva de uma margem à outra, da margem do falso, do deludido, da confusão, para a margem do conhecimento. E ao praticar Prajna Paramita, percebe que o vazio dos 5 agregados, que nada tem uma autoidentidade substancial, independente e separada. Ao perceber isto, se liberta de toda dor e sofrimento. É a libertação. Porque até o medo que possamos ter, ele também é passageiro, ele não é uma coisa que paralisa. O Cortella lhe fala uma coisa muito boa. Ele diz que quando entra um avião, ele pergunta para o piloto, o senhor sente medo? E se ele disser que não sente, ele diz, então eu não vou. Porque aquele que tiver medo vai verificar o equipamento. Então, este medo é uma coisa, nós não estamos falando de, né? Não é que não pode ter medo de nada, não é isso. Eu vou verificar todo o equipamento, se eu vou sair de avião, se eu vou caminhar na rua, vou ver se estou de sapato, se não amarrei um pé no outro, que eu vou sair tropeçando, né? Então, eu vou verificar se todo o equipamento está em ordem. Eu vou verificar meu corpo e minha mente, a minha capacidade de visão, de audição, de percepção da realidade está boa.
porque senão eu vou tropeçar, vou cair, posso ser atropelado, não é verdade? Então, o medo no sentido de a precaução, precaver-se, cuidar-se, ter prudência, que é uma das virtudes. A prudência não é exatamente o medo. Quer dizer, porque eu sei que pode acontecer coisas que não sejam benéficas, eu vou ser prudente. Mas é diferente de ficar com o medo da ignorância. Ali, a gente fala que tem 3 venenos que pegam o ser humano: ganância, raiva e ignorância. E elas se misturam entre si e vão causar várias coisas, rancores e outras coisas. A sabedoria, a ganância, você trabalha com o quê? Com doação, com solidariedade, doação. A raiva com compaixão, começar a entender as pessoas e sentir piedade, compaixão pelo aquele que é malvado, que é ruim, que provoca você. E a sabedoria vai ser o oposto da ignorância, e aí é o conhecimento, ter clareza de conhecimento, de ver o que é verdadeiro e saber, a Bíblia fala o joio do trigo, né? Saber separar. Isto aqui é comestível, isso não é. Isto aqui pode ser usado, isso não pode. E nós temos isso em nós. Nós sobrevivemos e estamos aqui porque somos capazes de diferenciar. Mas a mente também pode ser, é outra frase de Buda, a mente deve ser mais temida que cobras venenosas e assaltantes vingadores, porque nós nos auto-enganamos. E para que esse auto-engano não se torne uma verdade, porque é isso que a gente faz, é preciso ter bons companheiros, ter grupos de estudo, pessoas com quem você confie, não só em você e essa procura interior, mas também ter textos, estudos, professores, que quando você tiver nas suas dúvidas, nas suas questões, você sabe que essa pessoa está isenta de querer ganho para controlar você, mas que ajuda você a se libertar. Então, não fazemos tudo sozinhos também, não. Nós precisamos desses apoios. E você veja, em japonês, a palavra ser humano, ela é feita por 2 pauzinhos assim. Se um cair, o outro cai. Um não vive sem o outro. Nós precisamos de outros pensadores, pessoas com quem a gente possa conversar, que a gente possa trocar ideias, né? Para desenvolver esse encontro e chegar na clareza de poder ver a realidade como ela é. E ver como ela é essencial para poder levar à cura. É como a pandemia agora, né? Nós temos que ver o que é essa pandemia, o que é esse coronavírus, que ainda nem conhecemos direito, né? Estamos começando a conhecer e como lidar com ele, né? E com as várias formas de Covid. Para quê? Para poder curar. Mas se eu nego que não existe, eu não curo nada. Se eu nego que eu machuquei meu dedo, eu não ponho um curativo, não lavo, ele pode infeccionar. Mas se eu percebo que existe um caminho de salvação, de cura, de libertação. Eu acho que o conhecimento é isto, né? Sair da ignorância. E quando a gente fala de ignorância, dentro do budismo, é entender as 4 nobres verdades, que é o primeiro ensinamento que Buda vai fazer quando teve a sua experiência, né? Que insatisfação existe, há causas para as nossas insatisfações, nascimento, velhice, doença, morte. Existe um estado de libertação chamado nirvana, que é a cessação das oscilações, e que existe um caminho, que é uma vida ética. Falar a verdade, perceber, ter pensamentos corretos, visão correta, vai desenvolvendo isso, né? Meio de vida correto. E tudo isso vai desenvolvendo uma capacidade de nirvana, de viver em tranquilidade, encontrar a tranquilidade, a mente tranquila, coração tranquilo, vida plena. Esse, sem dúvida, é o maior desejo de todo mundo que está aqui nos assistindo, desses jovens alunos que estão aí construindo a sua vida, tanto acadêmica quanto pessoal, né? Ter uma vida tranquila, ter uma vida plena, ter uma vida significativa, né? Imagine que triste seria chegar lá no fim da vida, olhar para trás e perceber que viveu à margem de si mesmo, que não se conheceu, que não vivenciou a vida como a vida deveria ter sido vivenciada.
Então, esse é um grande risco que, às vezes, o mundo de aparências que nós vivemos, das máscaras, como você bem disse, às vezes esse é o risco que a gente corre, né? Acabar representando vários papéis e acabar chegando no fim da vida e falar, tá, mas e afinal de contas, né? Quem sou eu de verdade? O que eu fiz da minha vida, da minha história? Quantas pessoas, monja, têm medo de se encontrar consigo mesmo, né? De olhar, a teoria do espelho, né? De se olhar no espelho e de ver quem realmente é. Talvez medo de se decepcionar. Por que as redes sociais têm tanta força hoje, né? Porque ali você pode ser quem você gostaria de ser, né? Então eu posto uma foto bonita, produzida, filtros e mais filtros, mas e a realidade? Aonde que está a verdade? O que a gente diz para esses jovens? Como dar conta da própria existência? Me parece que esse é um desafio urgente, né? Como dar conta da nossa própria existência? Como atingir uma boa vida? Como ter tranquilidade da alma? Viver a verdade? Uhum. É importante que procurem, né? É importante isso. O que você falou é muito interessante, porque pega o celular e no celular transforma a sua face, né, para uma face ideal. Mas essa face ideal é um boneco, é uma bonequinha, não é uma pessoa real. E a pessoa real é mais bonita, porque ela mexe, porque os olhos não são exatamente iguais, porque os dois lados não são iguais e por isso é mais bonito. E a gente tem que começar a perceber que esses padrões de beleza que estão nos dando e nos vendendo não são reais. Quem é gordinho é lindo gordinho, quem é magrinho é lindo magrinho, e um não pode querer ser o outro, porque não somos iguais. Percepção de que somos humanos, somos semelhantes, mas não iguais. E poder apreciar quem somos e como somos. E não criar modelos que eu tenho que ser daquele jeito, eu preciso ser como aquela atriz, eu preciso ser como aquele homem, eu preciso estar bombado, ou preciso ter tanto dinheiro. Não, você tem que ser você. Aliás, o Cortella também, eu gosto muito quando ele diz isso, né? A vida não é longa, não a faça pequena. E aí vem o Clóvis de Barros Filho dizendo, né? Tem que aumentar a sua potência, né? Você tem que ser excelente no que faz, encontrar uma coisa que você goste e fazê-la bem feita. E tem que ter humildade também, sabe? De não dizer, isso eu não faço porque eu sou mais do que isso. Falou isso, caiu num buraco, meu filho, que não vai ter saída. Está em casa agora com a família, tem que limpar a privada, limpe como ninguém nunca limpou antes. Tem que fazer comida, faça a melhor comida do mundo. Onde quer que você esteja, o que estiver fazendo, faça com excelência. Se entregue a essa ação. Seja essa ação, não sabe? Vai lá num livro de culinária, abre a internet, eles ensinam tudo na internet agora. Você pode cozinhar, fazer faxina, tudo que for necessário. Não diga que você é mais do que isso. Você não é mais nem menos do que nada. E não se compare com as outras pessoas, mas se compare com você. Será que eu estou melhor hoje? Será que hoje eu estou mais bem disposta ou mais bem disposto? O que será que vai acontecer hoje? O que eu vou aprender hoje? E procure provocar-se para o aprendizado, porque a nossa mente também pode ficar embrutecida. E é como você falou, professor, chegar no fim da vida e perceber que foi embrutecido, que nunca pensou e que tinha todo um universo maravilhoso, ganhou um presente extraordinário, como o professor Clóvis fala, um bolo delicioso, que nos deram uma fatia desse bolo e não comeu, e ele mofou. E quando você, na hora da morte, você fala, nossa, mas era o bolo que eu mais queria, e ele está mofado agora porque eu não soube comê-lo na hora certa. Ou seja, viver com plenitude cada momento. As mudanças vão acontecendo, a vida é mudança e movimento. E o Nietzsche fala sobre isso, né? Tem vários caminhos, vários propósitos na vida, e claro, na infância é um propósito, a adolescência é outro, a idade adulta é outro, mas você vai vivendo esse propósito. Não vai deixando só ser puxado, empurrado pelas circunstâncias. Você cria circunstâncias. E essa é a diferença, que você começa a ser aquele e aquela que tece a sua própria vida e que escolhe a linha e o desenho. Porque se houve momentos que você não percebeu, agora você pode perceber
que você escolhe a tessitura da sua vida. Faça ela bonita, alegre, leve, tranquila. E a gente vai mudando a realidade. Cada um de nós que muda, muda todo o nosso entorno. Mas é preciso despertar. Eu acho que as nossas tarefas são essas. Como fazer com que as pessoas despertem para o que é essencial. Veja, Monja Coen, que coisa maravilhosa, né? Você citou o Nietzsche, né? O Nietzsche tem uma frase que eu acho espetacular quando ele diz: torna-te aquilo que és. Torna-te aquilo que és. Como as pessoas querem negar aquilo que elas são, né? Como as pessoas, às vezes, querem viver uma aparência, uma ilusão, uma realidade que é virtual, que não é ela. É impossível ser feliz assim, né? Viver representando o tempo todo. Isso. E é preciso entrar em contato com as suas emoções. Tem raiva? A raiva existe, mas você não vai matar ninguém com isso, mas você vai sentir. E o coração fica disparado, a respiração fica aqui em cima, e você pode ter pensamentos perversos e não fique bravo com você, porque o pensamento passa e você não faz ação. E você vai trabalhar numa ação que pode transformar o que causou essa emoção em você, você pode transformar isto usando a inteligência, usando o discernimento correto e a respiração consciente para pôr seu corpo em equilíbrio de novo. Mas nós temos que entrar em contato com o que nós estamos sentindo, sem julgamento. E sem julgamento não significa uma ação violenta, pelo contrário, a ação não será nunca violenta, a palavra não será grosseira, o gesto, a atitude e o pensamento não será cruel. Mas você vai perceber que até pensamentos cruéis existem em nós e que em nós também existem ditadores. Nós queremos ser os grandes aceitos e quem não gosta de mim, eu cancelo. Quem não concorda comigo, eu cancelo. Quando você conseguir não cancelar a pessoa que pensa diferente de você, você vai conseguir desenvolver o seu diálogo e vai conseguir desenvolver o seu próprio pensamento a respeito de alguma coisa. Quando alguém é contrário ao que você pensa, é uma oportunidade de crescimento, não de briga nem de insulto. Hoje à tarde estavam se insultando lá na CPI da Covid, já começaram a se xingar. A gente fala que pena, né? Porque é a falta da possibilidade do diálogo. Eu posso não concordar e falar isso de uma maneira muito elevada. Eu não preciso ofender ninguém. E é difícil, né? Porque as pessoas vão se esquentando. A gente percebe a falta desse conhecimento, desse treinamento do autoconhecimento. Que não é fingir que eu não estou sentindo nada, eu sou uma pessoa fria, eu sei, não é isto. Eu percebo como isso me incomoda, mas eu respiro. Vou encontrar o meio hábil de conduzir o outro a entender o meu ponto de vista. Sem briga, sem conflito, sem guerras, sem violências. É um trabalho intenso por uma vida toda. Ele não vai acontecer magicamente em 2, 3 minutos. E nós estamos o tempo todo lidando conosco e com a nossa possibilidade até de sermos enganados por nós mesmos. Às vezes eu tenho vontade de fazer alguma coisa e vou dizer: isso é tão saudável, monja. O chocolate, por exemplo, é uma coisa que eu gosto. Eu vou comer mais um pedacinho de chocolate porque vai fazer tão bem para você, monja. Aí no dia seguinte eu falo: nossa, eu estou pesada, meu corpo não está respondendo como eu queria. Aí eu me lembro: foi aquele chocolate que eu me convenci que era uma boa sugestão para aquele momento, quando não era. Mas não é isso que a gente vai ficar pessoas rígidas, sabe? Porque às vezes as pessoas falam: mas que horror, vai andar tudo retinho assim, vai estar sempre em equilíbrio. Não vamos estar sempre em equilíbrio. A gente, de vez em quando, desanda para um lado, depois para o outro, mas você sabe qual é o eixo de equilíbrio, porque você conhece a si mesmo. E sabe que você mesmo está se tentando para alguma coisa que não vai dar muito certo. Mas se quiser, você vai. E aí você confirma que realmente não era por ali. E às vezes a gente precisa dessa confirmação. Não era por ali. Eu tinha uma intuição que não era, pois é. Aí você vai aprender a ouvir um pouquinho mais essa intuição, essa vozinha da consciência,
essa vozinha da ética, da moral, dos preceitos, daquilo que ficou muito dentro de nós, que foi colocado em nós até para a própria sobrevivência. Porque eu acho que, por exemplo, quando a gente quer ser monge, o pai e a mãe têm que aprovar, vivos ou mortos. E a gente fala por quê? Porque pai e mãe vivem dentro de nós com muita intimidade. Eles deram a formação básica nossa de ser humano, né? E a gente ser capaz de convencer o pai e a mãe, quer dizer que você se convenceu. Se você não convenceu seu pai, se você não convenceu sua mãe da sua escolha, é porque você não está completamente convencido. Eu estou falando de pais e mães que são pessoas que são amorosas e que gostam de seus filhos, porque a gente tem visto agora crianças sendo mortas, de coisas, mas são distúrbios, isso não são pessoas que têm um nível de sociabilidade como a maioria tem, né? Então a gente tem que ter como cuidado. Mas geralmente um pai e a mãe, ele quer o quê? O bem do seu filho. Quer que esse filho tenha sucesso, seja feliz, tenha uma vida plena, tranquila e plena. E não é tranquila dizer que está tudo bem, não. De vez em quando tem os atritos, casais brigam, que gostoso, torna até mais excitante, mais gostosa a vida, né? Não é ficar tudo muito certinho, bonitinho, não. É poder circular no mundo, né? Passar pelas dores, pelas tristezas, mas saber que está atravessando. Não vai derrubar. A gente, às vezes, é derrubado por alguma coisa. A gente derruba, mas logo levanta. Não fica lá no chão. E é isso que qualquer pai e mãe quer para os seus filhos, né? Então, se você escolhe uma profissão, uma atividade que seus pais são contrários, convença-os. Porque é só quando eles estiverem convencidos que você estará convencido. E quando você estiver convencido, você pode fazer muito bem. Mas, em dúvida, não. Veja, Monja Coen, quantas coisas importantes, né, a senhora trouxe para a gente. Acho que tem todo um itinerário aí para construir uma vida plena, né, desde o autoconhecimento até se tornar aquilo que nós somos, né, assumir a nossa identidade de seres humanos, que hoje talvez esteja tão fragilizada. Na filosofia ocidental, nós temos pelo menos 4 concepções a respeito do que seria uma vida boa, uma vida plena, como você disse. Se a gente pegar os antigos, os gregos, que são os pilares dessa tradição, eles vão dizer que uma vida boa é uma vida marcada pela harmonia de si com o cosmos, de si com a natureza, de si com o mundo. O homem é parte da natureza. É uma concepção que se perdeu na modernidade, mas o homem é parte da natureza, então a harmonia de si com a natureza, com o universo, com o cosmos, gera como consequência uma vida plena. Na tradição cristã, na Idade Média, a gente entende que uma vida boa é uma vida marcada pela harmonia entre si e Deus. Então tem que ter essa harmonia com o sagrado, com o divino, não basta uma harmonia com a natureza, com o mundo, mas também com o transcendente. Já na era moderna, com toda a revolução que marca a modernidade, todo um racionalismo, né, a consolidação de direitos individuais, ali a gente entende que uma vida boa é uma vida marcada pela harmonia entre si e o outro. É por isso que a gente cria leis, declaração dos direitos do homem e do cidadão, para dizer, ó, esse é o teu direito, esse é o meu, esse é o limite, e aí a gente passa a conviver com a harmonia. E aí tem uma quarta concepção que é desenvolvida por Freud, né, século XX já, e pela psicologia positiva. Eu sei que tem muitos alunos da psicologia nos assistindo, então Freud e a psicologia positiva, eles vão dizer que uma vida boa é uma vida marcada pela harmonia de si consigo mesmo, de si consigo mesmo. Sem essa harmonia de si consigo mesmo, não tem harmonia com o cosmos, não tem harmonia com o outro, e não tem harmonia com o transcendente. O que é uma vida boa para a tradição budista? Essas concepções ocidentais, elas estão adequadas? Como que uma monja que experimentou lá no Japão a doutrina budista, na sua, quase na fonte, né? Como que você avalia isso, monja? Nós estamos no caminho certo?
é preciso essa harmonia de si, consigo mesmo, isso gera uma vida boa, falta alguma coisa? Não, pois é, a harmonia do eu com o eu é a harmonia do eu com o todo, não está separado. Quando você percebe que você é a vida da Terra, você é a natureza, não existe mais a separação, o ser humano e a natureza, o ser humano é uma das formas naturais de existência, é a vida do planeta. Nós coexistimos e interdependemos de todas as outras formas de vida. Por isso que é importante entrar em contato, em harmonia com você. Reconhecer você como um ser humano, com suas falhas, com suas tendências, em tendências tanto só genéticas, hereditárias, como aquelas adquiridas durante a vida, mas saber como usar isto de forma adequada. Então, criar essa harmonia, de poder usar o seu potencial no melhor dele, e não deixar ele adormecido. E não é dizer, porque às vezes eu tenho uma facilidade, vamos dizer, para a música, então eu não vou treinar tanto porque é fácil para mim. Ao contrário, se eu tenho alguma aptidão, eu tenho que desenvolvê-la mais. Mas não é só para ter as aptidões em si, é mais para apreciar a vida. Eu acho que essa era a palavra principal, aprecie a sua vida, dê valor a você mesmo e a sua vida. Você tem um papel e uma função a desempenhar nesse universo. É poeira cósmica? É. Somos feitos da mesma matéria-prima de todos os astros do universo e do gato, da folha, do passarinho, da minhoca. Temos a mesma substância básica, que são células que vão se dividindo e se multiplicando. Somos a vida da Terra. E quando você percebe isso, você passa a cuidar, porque você só vai poder sobreviver se houver esse equilíbrio, essa harmonia entre o todo, você e você com o todo, eu e o outro. É interessante, dizem, quando nós fazemos meditação profunda, neurologistas pulsaram as pessoas em ressonância magnética, e disseram que esses dois lóbulos aqui ficam escurinhos. O resto está em grande atividade durante o processo meditativo. E essas duas áreas do cérebro, segundo o neurologista com quem conversei, diz que faz a separação entre eu e o outro, o dentro e o fora. E o processo meditativo profundo é romper essa barreira entre eu e o outro, entre o dentro e o fora, quando você se torna a vida. Você é a vida. Mas, ao mesmo tempo, você não perde a noção da sua individualidade, mas você, ao mesmo tempo, é o todo manifesto. E aí você está em harmonia, não é que você vai criar harmonia, você entra, fluir com a harmonia do todo. Você não resiste a essa harmonia porque você flui, porque você é o todo manifesto. Monja Cohen, é uma pena ver que o tempo passa tão rápido, você vai me provocando uma série de reflexões, né? Essa sua fala agora, final, me lembrou lá quando Nietzsche diz assim, né? Coloque a sua vontade na vontade do mundo. Né? Coloque a sua vontade na vontade do mundo, deixa o mundo fluir. Né? Veja que aqueles processos mais importantes da nossa vida biológica são independentes de nós, a vida cuida disso, né? Você se alimenta porque é necessário, mas você não faz a digestão, a natureza, o organismo faz por você. Você vai dormir à noite, o teu pulmão, o teu sistema respiratório continua funcionando, a gente tem que confiar mais na vida, né? E perceber como a natureza é generosa, como ela faz coisas por nós, e às vezes a gente fica se preocupando tanto com questões secundárias, mas o mais importante é o universo conspira a nosso favor. É isso. É perceber isso. É capacidade, o despertar é isso. Perceber que você é a vida do todo manifesta. E tudo leva a você. Não é você que leva ao tudo, tudo leva a você. Somos mantidos vivos por tudo que existe. E aí começa a vir a sensação da gratidão, da confiança, da entrega, da aceitação. Mas é num outro nível, né? É um outro nível, é o nível da sabedoria, da compreensão clara que tudo está fluindo e, aliás, a única
A única coisa permanente é a impermanência, né? Tudo está em movimento e transformação, nosso corpo, a nossa mente, a nossa maneira de ser, e ao mesmo tempo nós podemos dar uma direção, mas nós não podemos cessar o movimento, não podemos ir para trás, não podemos apagar o que já foi feito e nem podemos correr lá para frente, chegar lá no futuro. Mas é nesse instante que nós vivemos que nós estamos transformando com a nossa presença, com a nossa escolha. E aí vem essa ideia da escolha, né, que é o livro que eu fiz com o professor Cortella, né? A Muito humana bom. escolha entre virtudes e vícios, né? E as escolhas são nossas, mas elas precisam também ser apresentadas. Há pessoas que acham que não tem escolha, sabe? E você diz, não, você tem escolha, sim. Você pode escolher, independentemente da sua genética, da família, de todas as influências que você teve na sua vida, você pode fazer escolha, mesmo que alguns digam que é só 5% de livre-arbítrio, mas ele existe. E isto pode dar uma guinada incrível na vida de alguém. Em vez de dizer, eu sou assim e tenho que ser assim, porque meu pai era assim, meu avô era assim, não. Você pode ser aquele elemento que vai dar a mudança, de transformar uma cultura de violência numa cultura de não violência, uma cultura de paz, de harmonia, de respeito. E cabe a cada um de nós assumir essa responsabilidade, que é individual e ao mesmo tempo coletiva. Nós podemos fazer a diferença no mundo, mudar o mundo. E quantos mais de nós mudarmos, melhor o mundo pode ser. Pensar que neste momento tem países em guerra, jogando bomba uns para os outros, você fica assim, mas por quê? Porque ainda estamos prisioneiros da ganância, da raiva, da ignorância, prisioneiros da ignorância, né? Da não percepção, que é a solidariedade, o compartilhamento, que não existe fronteiras. As fronteiras nós criamos geograficamente para poder administrar melhor, mas não para odiar quem está do outro lado. Isso tudo ainda temos uma tarefa muito longa pela frente, mas eu acredito que o DNA humano, ele quer sobreviver. E a sobrevivência do DNA humano vai depender do despertar da consciência, né? Das pessoas saírem da ignorância, porque só assim nós vamos ter harmonia, vida plena para todos, não só para alguns, mas para todos, alimentos para todos, saúde para todos, né? Condições de vida melhor para todas no planeta Terra, água potável em todos os lugares, saneamento básico em todos os lugares, que ainda falta, ainda tem tantas diferenças, tantos absurdos que a gente vê, e a pandemia tornou isso tão visível, né? Porque a televisão foi em todos os cantinhos lá e a gente viu, eu vi pelo menos, uma senhora numa água imunda, cheia de lixo, onde ela estava lavando a panela que ela ia fazer a comida. Eu falei, nossa, né? E a gente esquece que isso ainda existe, né? Quando a gente vê na Índia agora, 400 mil pessoas por dia são contaminadas e os crematórios não têm mais como cremar os corpos. Não vai acabar a lenha, não tem mais espaço, o corpo largado no chão. Gente, tem coisas medonhas acontecendo, que a gente pode não estar vendo aqui agora, mas a gente sabe. A diferença é esta. O que a tecnologia fez é que a gente sabe tudo o que está acontecendo em qualquer lugar do mundo e somos corresponsáveis. Mas a gente tem que atuar onde nós estamos, né? Eu não posso ir lá na Índia e nem posso ir trabalhar no crematório da Índia, mas eu posso minimizar mortes no Brasil. Eu posso fazer coisas com que haja menos mortes, menos contaminações simultâneas. E aí eu vou fazer o quê? Vou usar máscara, vou higienizar as mãos, não vou a aglomerações, morro de vontade de sair na rua, eu vejo as pessoas na praça, eu tenho uma praça na frente do meu templo, eu vejo as pessoas lá correndo, eu falo, ai, que vontade de ir lá correr também, mas ainda não chegou a hora. E eu vou ter que aguentar isso mais um pouquinho. Vontade de ir na festa, jovens querem ir na festa, querem namorar, é muito natural isto. Mas se você aguentar mais um pouquinho, você vai evitar contaminações. Isto é estar desperto. Não é coisas muito extraordinárias, não são luzes brilhando, que eu sou um ser extraordinário, não. É no dia a dia, nas coisas simples do dia a dia, de ajudar em casa onde for necessário, de usar máscara, manter distanciamento, por mais vontade de dar aquele abraço,
a gente vai aguentar essa vontade, porque quando puder, vai ser tão bom, vai ser melhor do que se desse agora. Então, gente, está na hora. Vamos nos cuidar. Eu tenho que entrar daqui a 8 minutos numa aula. Então, vou pedir licença, senão eu não vou nem poder falar na minha aula. Aliás, você dá aula uma atrás da outra, você está acostumado, né? Monja Cohen, olha que presente, que noite linda. Eu acho que se nós pudéssemos, teríamos que fazer um retiro aqui para poder ouvir você ainda mais. Mas, sem dúvida nenhuma, você trouxe aí uma série de reflexões e que farão a diferença na vida aí de muita gente que está nos acompanhando e que vai acompanhar depois a gravação dessa live. Então, eu quero te agradecer de coração pela tua disponibilidade, pelo teu carinho, pela tua delicadeza de estar aqui com a gente nessa noite e nos convidar para o despertar, né? Eu acho que tem muita gente despertando, percebendo que a gente precisa mudar de atitude, né? Ter uma atitude mais sustentável, mais harmônica, e talvez essa onda esteja começando a ganhar volume. E você tem ajudado muito, sobretudo os brasileiros, né, a perceber a necessidade disso, né? Somos todos um, né? Somos a totalidade, estamos integrados, né? Obrigado mesmo, e espero que a gente possa se encontrar de novo em breve para promover mais encontros entre a filosofia oriental e o pensamento ocidental. Muito obrigado, Monja Cohen. Obrigada, professor, foi muito bom. Aprendi com você muitas coisas do pensamento ocidental importantes, importantíssimas. E a gente vai vendo que realmente, como nós, como humanidade, temos caminhado, pensado, discernido e despertado. E que a gente vai fazer muita gente despertar. Continue a sua jornada, parabéns. Obrigada pelo convite e vamos juntos. Quem sabe um dia a gente faça um retiro, gostei da ideia. Vai ser lindo, lindo, lindo. Muito obrigada, prazer conhecê-lo. Obrigado. Assim. Prazer Até foi. breve. Com licença. Eu vou ter que sair. Pessoal, vocês então que nos acompanharam até agora, a gente quer agradecer a presença de todos e de todas e dizer que foi uma grande satisfação estar aqui dividindo esse momento com a Monja Cohen e também com todos vocês. Então, que vocês possam levar um pouco dessas reflexões aí para a sua vida pessoal e, na medida do possível, incorporar essas várias dicas que a Monja trouxe para nós nessa noite. Um grande abraço para vocês. A gente se encontra nas lives.